Boa! Opa! Bom dia! Eu devo ter falado aqui que eu comecei a fazer psicanálise. Não fiz tantas sessões assim até agora, mas foi o suficiente para eu expor tudo que eu precisava colocar pro analista. Eu falei muita coisa, mas o tema central de tudo, o que eu mais gostaria de saber canalizar, é a minha dificuldade com a permanência. E ele percebeu algumas coisas em mim que eu não sabia, digo que eu nunca interpretei como ele interpretou. Por exemplo, ele disse que eu não sou impulsivo como eu pensava que eu era. Bem, pelo menos como eu pensava que eu era. Ele disse que via em mim um estrategista. Era quase como algo empresarial. Palavras dele. E é verdade. Parando pra pensar, até nas coisas mais imprudentes que eu fiz, foram muitas, tinha um fundo de consciência do que eu estava fazendo. Eu nunca me vi como um estrategista porque eu nunca sentei com papel e uma caneta para escrever meu próximo passo. A questão é que eu tenho uma grande facilidade para perceber as possibilidades, ou melhor, as oportunidades. As oportunidades. E são muitas. O tempo todo por aí. Então ele tem razão em interpretar desse jeito. Eu mandei pra ele um texto meu que eu fiz, foi em 2023, chamado Autorretrato Nu. Que esse texto nada mais é do que eu desmontando toda a minha estrutura interna pra ver o que sobra. Então lá eu expus tudo que se passava pela minha cabeça, sem muito filtro, aliás, sem filtro nenhum. E acabou que é um texto enorme. E eu mandei pra ele, eu encadernei. Eu mandei pelo correio pra ele, ele leu essa semana. E na próxima sessão ele disse que já tem algumas considerações pra fazer sobre esse texto e sobre a última conversa que a gente teve. Mas apesar de tudo que eu possa falar pra ele, qualquer perturbação que eu possa ter, o cerne de tudo é justamente a minha dificuldade com a permanência. E isso é horrível quando você não sabe o que fazer com ela. Entende?
Então eu busquei a psicanálise justamente porque eu sei que uma pessoa de fora pode ver coisas que eu não tô vendo, já que eu tô sempre vendo de dentro. Por mais que eu tente buscar a raiz dessa dificuldade, eu volto lá atrás na minha infância, desde quando eu lembro de ter consciência. Mas sinceramente, mesmo que eu veja essa dificuldade desde sempre eu não consigo enxergar a raiz. Talvez seja só, sei lá, defeito de fábrica. E a grande questão é: como que eu posso canalizar isso? Eu já busquei... Bom, ele vai virar aqui, mas já dá tempo de eu atravessar. Eu já busquei muita forma de colocar pra fora o que eu sinto que eu tenho que colocar. Porque parece que tem alguma coisa que, sei lá, precisa ser exposta. Eu não consigo encontrar um meio que eu consiga expor sem nenhum filtro. Tá entendendo? Já tentei escrever muitas formas de escrita, muitos gêneros, sei lá, prosa, poesia, crônica, conto. Já fui pela música para ver se eu conseguisse exprimir isso que eu precisava. E quando eu vi que não conseguia fazer por meio de uma coisa mais sensorial, quero dizer mais invisível, eu fui pelo palpável. Então eu comecei a buscar sensações corporais e foi aí que eu me encontrei, por exemplo, na luta. Fiz Muay Thai e aí eu me encontrei, consegui me expressar mais do que eu conseguiria escrevendo. Que eu consegui, quero dizer. Então, para todos que são iguais a... que tem essa dificuldade, que tem essa perturbação interna igual a mim, eu dedico um poema que eu escrevi chamado Carta para um Amigo de Sangue. Ele diz assim, era uma música na verdade, eu musiquei, escrevi como música, mas agora é um poema. Ele diz assim, deixa eu atravessar aqui. Você foi empurrado pelo braço que te abraçou e agora precisa fugir do tempo. Amigo, acontece que o tempo já passou. Tá tudo bem. Ainda tem um vento que te levou daqui. No último adeus você disse até mais ver e se lançou na estrada. Mas fico feliz em saber que fez o que quis, camarada. Disse não
mais uma vez. Ainda que tivesse tudo outra vez, te chamaria à distância, pois assim eu sei, a liberdade alimentou sua ânsia, sedenta por vertigem. No instante em que o horizonte te engoliu, aceitei que não mais te veria, e aquele céu aberto, anil, escurecia para nós dois. Camarada, somos iguais. Também me enlevo na loucura de cegar a paz, para me jogar na procura da curva do caminho. E quem nunca se afogou na realidade, talvez não consiga compreender cada louco com a sua normalidade. Basta viver o mar revolto do real. A liberdade é conquistada por quem se dispõe do medo de ser livre, aberto às consequências da estrada, afirmando em atos a maneira que se vive sua verdade. E se quiser saber sobre mim, larguei aquele emprego que eu odiava. Sabe que eu já estava bem assim, pisado pelo chão que eu andava arrastado. Estive à sombra do ipê, à margem daquela serra que fitava você, recordando a tua terra e os cajueiros. Como amigo eu digo, não volte não, até que deseje a sua alma e aconselhe seu coração, que nunca bate pela calma de ser. Se encontrar aquele amigo que também não se entregou, mande a ele o meu apreço e diz que sua mensagem ficou. No mais, companheiro, eu te agradeço. Te guardo aqui. Sob meu olhar lacrimoso, leve essas palavras contigo pelo seu sertão ventoso. Desde já, seu amigo de sangue.